Bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Harmônicos. Estamos de volta depois de um pequeno período de pausas aí. E vamos começar então esse episódio. Não se esqueça, já vou falando, se você está vendo a gente no YouTube, já pode se inscrever no nosso canal. A gente vai começar a postar mais vídeos agora. Tivemos uns períodos aí de férias e vamos postar mais coisas. E se você está assistindo a gente ou ouvindo a gente no seu tocador de podcast favorito, não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos. Estamos no episódio 17. Esse não é um bom número. Eu não gosto desse número, não sei porquê, mas sem entrar em grandes detalhes. O episódio 17, nós vamos falar sobre como recuperar o tempo perdido depois de um tempo de pausa de estudos. Tem tudo a ver com esse tempo da live, né? Que nós ficamos um tempo sem fazer o podcast, então vamos recuperar o tempo perdido. E provavelmente você que está nos ouvindo já deve ter ficado um tempo também sem estudar, sem tocar o seu instrumento, sem ler algum livro que você estava estudando de harmonia. Eu lembro que quando eu fui fazer prova para professor substituto em 2014, na FRJ, eu li muita coisa sobre harmonia, porque um dos pontos era harmonia, eu tinha que estudar para a prova. E aí eu fiz e tal. Eu passei, né? Fui professor naquela época. E aí, um tempo depois, eu vi minhas anotações, né? Que eu fiz os fichamentos, os livros que eu li. Eu não lembrava de nada que eu tinha lido, absolutamente nada. Era como se eu estivesse lendo tudo de novo. Então, acho que isso funciona com tudo, assim, não só o instrumento. Você fica, tô enferrujado no instrumento, tô um tempão sem tocar. Também funciona com uma leitura teórica, né? O estudo teórico, você fica um tempo sem ler, sem praticar. Parece que dá uma enferrujada, assim, né? Mas vamos começar esse papo. Então, estou aqui novamente com os meus colegas e companheiros da Cluster Academy, o professor Alexandre Ferreira, o professor Rafael Caldas e o professor Kim Carvalho. E mais uma vez estou aqui como âncora, não porque eu sou mais pesado, mas porque estou carregando o grupo, o podcast como o âncora, né? Mas vamos começar. Vou começar com uma pergunta para o Rafael, que eu sei que o Rafael é pianista, Rafael já toca piano há muitos anos, mas eu sei que com a atividade coral acaba tendo pouco tempo para praticar o instrumento, praticar o piano. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rafael, como para você, enquanto pianista, funciona voltar a tocar depois de um tempo, se você sente muita diferença, o que você costuma fazer, que estratégia você usa para voltar meio que para a técnica que você tinha antes? Existe uma coisa que é a prática diária, né. Vocês estão me ouvindo bem? Porque Sim, sim. eu tô fazendo um bocado de coisa ao mesmo tempo aqui, né. Ah, Então sim, nós é estamos ao vivo também no Instagram. Hoje, se você está vendo a gente no Instagram, clica no nosso link da bio e vem pro YouTube assistir a gente, você vai poder ver nossas caras bonitas aqui no YouTube. é, então quem tá transmitindo para o Instagram sou eu, né, então tô com muita coisa ao mesmo tempo aqui. Mas tá legal, gosto. Mas voltando aqui à sua pergunta, Daniel, desculpa interromper, por isso que eu perguntei, né, como é que estava meu áudio. Eh, Tem uma coisa que a gente chama de prática. O dia a dia, tocar no dia a dia é diferente de parar tudo, né. Na pandemia Eu tive eu pude tocar menos, isso eu senti, né, eu comecei a tocar menos ainda. E, enfim, me incomodava, sabe, eu comecei a sentir fiquei com medo, sabe, de perder a prática. Mas uma coisa é você tocar no dia a dia, outra coisa é você estudar piano. De qualquer forma eu tenho que estudar. Eu não considero que eu tipo, se eu for sentar e tocar uma sonata ou um estudo de Chopin, alguma coisa que eu já tocava bem, uma sonata de Beethoven, provavelmente não vai sair muito bom. Eu vou precisar de um tempinho, estudar com todo o método que eu tinha, para voltar a tocar aquilo bem. No entanto, a prática de leitura à primeira vista continua, a prática de redução de vozes continua. Então são práticas diferentes, que às vezes a gente se engana. Talvez até o Kim e o Alexandre pode me ajudar, tipo aquele cara que só fica improvisando na mesma escala o tempo inteiro, sacou? Se ele for tocar outra coisa, talvez ele também não se sinta bem. São especificidades de estudo, especificidades de prática, que às vezes a gente consegue fazer muito bem um determinado repertório, a gente não para de fazer determinado repertório ou determinada forma de tocar, mas quando a gente muda de repertório, é como se tivesse que reconstruir tudo, né. Então existem práticas diferentes, né, que faz com que a gente tenha que sempre estar aprimorando de acordo com o que a gente vai tocar. Não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta. Mudo aqui. Sim, sim. Não, exatamente isso, assim, porque tem a diferença entre, poxa, nunca mais estudei,
Então, parei de estudar para o parei de tocar. Porque às vezes você pode não estar estudando repertório novo, mas você está tocando todo fim de semana, né, se apresentando, tocando num barzinho, em algum lugar, numa apresentação. Então não está estudando ao longo da semana, mas você continua tocando. Tem essa pequena diferença. Uma coisa que eu acabei não falando na abertura do podcast, só para comentar também, o nosso podcast vai mudar um pouquinho o formato, né? Vai continuar. Primeiro que a gente mudou o dia, você não percebeu, hoje é segunda-feira, não sexta-feira. Então nós estamos ao vivo às segundas-feiras, às 3 da tarde agora, quinzenalmente, nós vamos fazer. E não necessariamente nós vamos falar somente sobre harmonia, porque a música é muita coisa, né? Tem muitas coisas para a gente falar sobre música. Então a gente vai trazer, eventualmente, nós vamos trazer convidados. O professor Carlos Almada está para lançar um livro agora, novo, e a gente deve chamar ele aqui para falar um pouco sobre esse livro novo. A gente vai chamar pessoas para fazer entrevista. Então o podcast vai ser um pouquinho mais dinâmico e não tão centrado nas coisas que a gente fez nessa primeira temporada, os primeiros 16 episódios. Tá? Bom, vou passar então a pergunta agora para o professor Alexandre. Alexandre, vamos falar o Alexandre também é guitarrista, né? Também deve estar sem tocar guitarra há bastante tempo, que eu sei que essa vida de professor, eu brinco muito assim, que hoje em dia eu falo que o meu instrumento é o finale, porque eu não tenho tempo de estudar mais nada. E eu uso o finale para compor, para fazer arranjo, para dar aula, né? Então eu acabo não tendo tempo para praticar um instrumento. E eu digo que o meu instrumento é o finale. Mas o finale eu não enferrujo nunca, porque eu sempre lembro lá os atalhos e tal. Mas aí, Alexandre, você também, eu sei que você tem tocado pouco guitarra por conta das aulas, você de repente toca para dar uma aula de guitarra, que você é professor de guitarra também, mas tocar assim como concertista, como um intérprete mesmo, eu sei que tem um tempo que você não toca, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da teoria. Assim, se você já passou, como eu falei, que eu fui ler as anotações de 2014 minhas, e lendo as minhas próprias anotações, tipo, isso aqui, isso aqui. Eu não lembrava daquela informação, e sendo que eu anotei aquela informação, e quando eu fiz a prova eu sabia que eu passei. Eu queria que você falasse um pouquinho, você já passou por isso, sobre ler uma coisa, um artigo, e aí anos depois você nem lembra como é que é o artigo, como é que era a análise, como é que era a ferramenta, porque você não usou, não deu aula, não fez mais nada com aquilo ali. Opa, e aí, gente? Prazer aí estar de volta aí com vocês, né, no Diálogos Harmônicos, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Daniel, depois eu vou te enviar uma indicação de um médico para ver se é problema de memória, porque pode ser... Não, tô brincando. Não, é exatamente isso, né, é igual com o instrumento, cara. A gente vai estudar, às vezes, determinado conteúdo, né, e eu passo pela mesma situação que o Daniel, que assim... Volta e meia eu pego até às vezes material que eu fiz, né? Deixei algumas anotações ali, tipo fichamento, como ele disse, vou olhar e falo, caraca, eu não lembro de nada disso. Mas assim, a parte boa é que essa organização, né, da gente fichar um determinado conteúdo, quando a gente vai no livro, começa a ler, parece que já vem como uma... Já vem como ali como como se fosse uma... Não sei, um atalho, né? A gente já acessa bem mais rapidamente aquele conhecimento, lembra rápido também, fala, caramba, não, lembrei, agora eu lembrei. E sim, como você disse, realmente eu não tenho tocado, né? Quer dizer, até tenho tocado um pouco, mas não tenho estudado, como, né, disse o Rafael. A diferença é aquela coisa de Ele pegar um tocou com repertório Quiet novo. Home. Fiz a Barulho. gravação lá, fiz aquela gravaçãozinha lá, né? Mas eu até falo com alguns alunos, né? A gente tem aí, né, a vida de professor universitário também, dando aula de diversos conteúdos em universidade, além assim, dos diversos cursos que a gente tem aqui na Cluster Academy. E já me perguntaram, pô, mas você também dá aula ali de guitarra, violão, mas pô, por que você dá essas aulas? Né, você dá várias outras aulas ali de outros cursos. E eu sempre falei, cara, eu gosto dessas aulas até porque me mantém, exige, assim, né, me manter um pouco atualizado, né? Acima de qualquer coisa, manter um certo contato com o instrumento. Porque se eu estou dando aula, eu tenho que, de alguma forma, manter esse contato, né? Os instrumentos me ajudam com isso também. Acaba sendo ali uma estratégia perto, porque senão, de fato, viram todos os softwares, os meios que a gente, acima de qualquer coisa, para composição, né? Travou bastante nesse finalzinho aí. Eu não sabia se você tinha parado de falar ou não. Eita, desculpa. A internet esqueceu. A internet esqueceu como é que faz lá. Sim, não, mas deu para entender. Deu para entender. Falhou, sabe? Aquela coisa que a gente completa, que para bom entendedor meia palavra.
A gente não fala essa coisa, assim, né? A gente entendeu o contexto, mas acho que deu pra sacar. De fato, dar aula, o bom de dar aula é isso, né? É que te força a estar sempre praticando aquele determinado assunto. Eu costumo dizer que eu só fui aprender harmonia de verdade quando eu tive que ensinar harmonia. Porque você sabe harmonia, você aprendeu a teoria, mas eu não sou de compor música tonal. Eu tenho poucas músicas tonais, então a harmonia funcional não é uma coisa que eu use no meu dia a dia enquanto compositor. Aí, a partir do momento que eu tive que dar aula sobre isso, aí que você vai aprendendo, caramba, é verdade, não tem isso. Aí você vai aprendendo mais sobre o vocabulário harmônico para você poder usar e fazer coisas interessantes na sua música. Então, de fato, ensinar ajuda a gente a manter um pouco, minimamente ali o conhecimento sempre na ponta do dedo, na ponta da boca, né? Enfim, conseguir falar na ponta da língua, para falar na ponta da boca ficou estranho pra caramba. Manter o conhecimento na boca. Isso ajuda a gente a ter essa ideia. Então, agora eu vou passar para o Kim a palavra aí. O Kim, você pode também falar um pouquinho sobre como funciona. O Kim trabalhando muito com gravação, imagino que é o tipo de coisa que é tipo andar de bicicleta. Né? Você não vai, estou há 6 meses sem fazer uma gravação, eu não lembro nem onde é o botão do REC. Acho que não acontece esse tipo de coisa, acredito eu, mas você pode falar se eu estiver errado. Então é mais difícil você, entre aspas, enferrujar. No máximo você vai esquecer como é que era mesmo, onde que fica aquele pluguinho, como é que eu faço aquela tal coisa, talvez no máximo isso. Mas fala um pouquinho sobre esse processo também, Kim. O Kim tem tocado lá no Instagram, no TikTok, ele toca guitarra, contrabaixo, faz umas coisas maneiras. Fazendo uma dancinha também. Não, dancinha eu me abstenho disso. Porque... E tá bem baixinho, Kim, não tô ouvindo quase nada. O Kim é o nosso TikToker, né, no grupo. TikToker. Rafael também, TikTok. TikToker. Eu sou. Eu também sou. TikTok pra mim é o primo do Tic-Teco. Caraca, essa Não. foi bem de tiozão, né? Essa piada. Eu sei. A idade tá batendo, né? Em todos nós, né, cara? Em todos nós. Você tá sem microfone, parece que tá captando pelo seu fone, eu não sei porquê. Kim, a gente ainda não tá te ouvindo bem, não. Tivemos problemas técnicos. Enquanto isso, vamos para os nossos comerciais. Mentira, a gente não tem patrocinadores. Agora a gente tá retornando o áudio do Alexandre. Acho que ele tirou e botou o fone. Aí deve ter dado algum problema. Enquanto isso, o Rafael podia contar uma piada. Não, Rafael, logo o Rafael. Contar a piada de músico é piada ruim, né, cara? As piadas de música cara, são bravas. só abrindo um parênteses aqui, falando de piada de músico. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, primeiro período, o pessoal me contou uma piada assim, a diferença do músico pra pizza. É que a pizza alimenta Não, a família. conta não. Que sacanagem. Eu fiquei super triste. Imagina, né? Eu calouro, primeiro período, falando, você não vai alimentar sua família. Diferentemente da pizza, né? É o tipo de coisa que é bem triste a gente ouvir, principalmente no primeiro período. Até porque eu como uma pizza sozinho, né? Então falar que alimenta a minha família tá errado, né? Então... Depende do tamanho da pizza também, né? Não, você cara, eu sou bem ignorante. Sozinho. Sim, pior que sim. Mas quando a gente vai no rodízio, a gente falava no rodízio, a gente come muito mais do que uma pizza, né? Geralmente. Se você tomar todas as fatias, você comeu mais de uma pizza. Acho que o Kim tá... O Kim teve problemas técnicos. Você agora vai. O pessoal tava com saudade do Kim e sua acidez. Acho que a acidez foi tanto que derreteu o cabo. Você falou sobre como se fosse andar de bicicleta, né? Depois o Kim vai complementar isso, mas... Ele nem lembra como é que faz depois do podcast. Não, mas eu ia falar que eu acho, né? Eu posso estar errado, Kim vai falar melhor sobre isso, mas eu acredito que deve ser o mesmo princípio que a gente falou da prática no instrumento, ou mesmo conhecimento teórico, né? Acho que se você não pratica muito aquilo, se você não está em contato com aquilo, se você não se mantém atualizado, estudando, né? Aquilo vai, de alguma forma, vai ficando ali meio adormecido. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive casos assim com alunos, né? Aqui fazendo... Oi? Pode falar, travou tudo, mas pode falar. Você falou que teve casos com aluno. Aí caiu aí, eu fiquei preocupado. Isso, a gente vê um determinado conteúdo, aí a gente segue um determinado conteúdo, aí a gente segue, e depois, não, vamos ver uma música, o cara se dedicando a um estudo específico de alguma técnica,
E assim, quando a gente volta, não, olha, vamos voltar lá para aquele conteúdo que a gente estava vendo. Cara, parece que nunca viu aquilo. Ih, agora acho que o Alexandre travou mais. Tá. Não, isso tem a ver, falando sobre isso, né? Eu acho que é o seguinte. A gente às vezes está lidando com. Falando sobre o Kim, você está mexendo com software, aí você tá. Um tempão que você não faz determinada ferramenta no software, você não lembra como é que é. Isso já é ruim, que você tem que, pô, como é que é mesmo? Você tem que ir lá fuçando, aí eu, lembrei aqui, lembrei, pronto, vai. Mas o pior é quando eles fazem uma atualização no software e você não sabe onde tá. Ouvi melhor, Kim. Agora ficou um pouquinho mais alto. Não, ficou ruim de novo. Acho que você vai ter que engolir o microfone pra gente poder ouvir bem alto. Não, tá estranho. Oi, tá me ouvindo agora? Muito, muito baixo, tá muito ruim. Foi tudo a ver, assim, na verdade, gente, isso tudo foi combinado, a gente combinou previamente pro Kim esquecer, né? Ficou muito tempo sem fazer podcast, aí ele esquece como é que faz pra botar o microfone pra funcionar e ele tá dando um exemplo agora na vida. E a pergunta que fica, o que a gente faz se, por exemplo, vou botar o Alexandre e o Rafael, você tá lá, no meio de uma aula, o aluno faz uma pergunta de uma coisa que você não lembra, que você não trabalha há muito tempo. Você sai pela tangente e diz que vai ver, ou você tenta enrolar e aos poucos ver se lembra no meio da explicação. Eu admito que eu já comecei a explicar uma coisa que eu não lembrava e no meio eu lembrei e terminei a explicação. Eu acho que depende do assunto, né? Se você tá ali meio que na ponta da língua, você tá tentando se lembrar, às vezes você consegue ir tentando, sabe, caramba, poxa, isso daqui. Aí você vai lembrando, né? Agora, já aconteceu comigo mesmo, do aluno fazer uma pergunta e eu falar, cara, eu não sei realmente, não lembro desse conteúdo. E aí eu falo, olha, eu vou ver na próxima aula, a gente conversa sobre isso. E aí até sabia, né? Era aquela coisa de que um autor chama de um nome, outro autor chama de outro nome. E aí você não conhecia essa outra forma de falar, né? Essa outra forma de abordar um assunto que você já tinha. Aí chegar na aula seguinte e falar, olha, eu vi, na verdade, poxa, isso aqui a gente já viu, né? Acontece. Acho que, como professores, nós não somos, né, donos de um saber absoluto. É normal que surja alguma coisa que a gente não sabe. E também faz parte dessa honestidade a gente chegar e falar, olha, isso aqui eu não sei, mas eu vou ver do que se trata direitinho, vou te passar essa informação aí na próxima aula. E pronto. Acontece também, não é demérito nenhum. Não, consegui, Rafael, quer falar? Vai lá. Não, eu ia falar que eu acho que existe uma honestidade. Acho que só tenta enganar e dizer que sabe tudo o professor que realmente tem insegurança quanto ao próprio saber, né? Então, não dá para dominar todas as coisas. Esses dias eu estava pensando uma coisa assim ainda mais interessante em relação à teoria musical. Teoria musical é uma coisa difícil para muitas pessoas, mas não é uma coisa inacessível. Ou seja, a gente consegue aprender teoria musical de diversas maneiras. É uma coisa até que de certa forma, se a gente pensar a teoria musical básica, levada na partitura, com conhecimento dos compassos e das tonalidades, sem entrar na harmonia e tal, é uma teoria relativamente simples, mas tem gente que acha que isso é o único conhecimento musical complexo, né? E que ninguém sabe disso, né? Até estendem isso a músicos que fazem sucesso e tal, como se eles não soubessem. Eu falo, pô, acho muito improvável que um músico de sucesso não saiba essa teoria básica, sabe? Não saiba o que é um compasso simples e um compasso composto, não sabe identificar uma tonalidade. Isso é muito improvável, porque mesmo que ele tenha feito sucesso e depois do sucesso ele tenha dado uma estacionada, depois do sucesso ele pode ter corrido atrás desse conhecimento, se não estava muito sólido e tal. Mas muita gente considera isso como se fosse o conhecimento musical, e o conhecimento musical vai muito além disso. Então tem gente que acha que isso é suficiente para falar que sabe tudo, né? E qualquer outra coisa é besteira. Ou seja, que atonalismo é besteira, que teorias ligadas a outras teorias musicais, senão a teoria tonal, dentro das suas diversidades, elas é suficiente, né? Ou seja, eu acho que quando você chega num ponto que você consegue ver que música comunica diversos saberes, a gente pode dizer que não sabe. Sabe? Falar, olha, essa parada eu realmente não sei. Existem conhecimentos que são básicos, tipo você saber identificar uma escala maior ou menor, saber identificar um compasso simples e composto, coisas assim, isso realmente é básico.
Porque se você não souber isso, você não consegue se comunicar com músico nenhum no mundo. Agora, outros saberes já são mais complexos. Diferente dessas questões teóricas que são estáveis, né, no sentido de que você consegue fazer um tratado e se ancorar em um tratado, é o conhecimento da memória muscular, ou seja, o seu corpo, a sua performance, né? Aí entra uma questão meio que de educação física, né? Por exemplo, um técnico de futebol não precisa... técnico do Neymar não vai jogar mais que o Neymar, pô. Vai ser muito difícil arrumar um técnico de futebol que jogue mais que o Neymar. Tem gente que espera isso do professor de música, né? O professor de música tem que tocar mais que o aluno. Olha, que Não o Neymar necessariamente. não, mas eu acho que o Zidane, quando era técnico, jogava mais que muito jogador em atividade. Com Quer dizer, o Zidane certeza. ainda é técnico, né? Mas enfim, só uma brincadeira, desculpa interromper. Com certeza. Aliás, essa é uma das poucas oportunidades que eu tenho para zoar vocês dois, né? Porque meu time ganhou de vocês ontem com uma... Ih, gente, o Rafael caiu da live. Não sei o que aconteceu. Que doido, Alguma né, coisa cara? aconteceu. Que Problemas louco. técnicos. Eu ia falar alguma coisa sobre alguma coisa que a gente não Não, sabe exatamente não o que é. entendi. E ele caiu, gente. Que droga, né? Mas enfim. Vamos. A performance perfeita do Gatito ontem. Inclusive, Sei lá, uma mistura de... Ih, caiu de novo, Rafael. Meu não, Deus, sei deixa. Tá me o que ouvindo está Dani, agora? acontecendo. Ou não? Kim, muito mal. Continua sendo. Tá muito baixo ainda, Kim. Que microfone bonitinho é esse, hein, Kim? Microfone de miniatura. É o de lapela. Tem que chegar Ele é tão bom quanto o tamanho dele. Fala aí de novo, Kim. Botei no máximo o microfone. Fala aí. Oi, fala aí, tá me ouvindo? Tá Tá melhor. dando pra ouvir No baixinho, máximo. mas. É. Acho que dá pra gente conseguir escutar o que você tem pra falar. Só um detalhe, é porque assim, o Rafael quase nunca fala de futebol, ele se omite bastante na hora de falar de futebol, pelo menos pra falar do Como time meu time dele. não ganha, Ó, pô. cara, olha só como é que são as Agora coisas, que ele né? ganhou que eu posso falar, ué. Nossa, Ó. É só quando ele ganha, mas isso é só no início da temporada. Daqui a pouco começa a perder de novo e eu não tenho mais assunto. ainda bem que nosso podcast não é sobre futebol. Mas aí, essa que é a brincadeira que eu queria trazer, né? É polêmico e tal, mas a gente não espera que os técnicos de futebol joguem mais do que eles. Por exemplo, não sei nem o nome do técnico do Botafogo, é um cara novo aí. Mas eu sei que o Gatito fez boas defesas ontem. Entendeu? Então é. Assim como o Bruno também. É Bruno, não. Como é que é o nome do goleiro? Caramba! Nossa, Caraca, o Bruno tem Não, tempo aí. O Bruno deve ter feito também lá no. O Hugo engoliu, cara. O Hugo engoliu o frango do gol de vocês, na É, verdade, é. mas. Ele fez uma defesa do jogo todo, mas enfim, não mas- é um podcast de futebol. É. Mas voltando aqui. Esse é o mas podcast bom de sexta agora, não, tô brincando. a gente parar para pensar que todos os técnicos de futebol podem ter sido grandes jogadores ou até jogadores ruins. E têm sido bons técnicos. Por exemplo, o Cuca era ruim quando jogava. E é um bom técnico. Tudo bem que no Botafogo não ganhou nada. Mas é um Ele bom que não ganhou técnico. nada há muito tempo e muita coisa. Mas sabe que é legal, você tá falando do futebol? Só fazer um parênteses. Porque a gente tem essa coisa de quando o jogador se lesiona. Aí ele fica 6 meses sem jogar. Aí, tipo, ele tá 100% recuperado da lesão, mas aí fala assim, tem que pegar ritmo, aí ele entra 10, 15 minutos num jogo, aí entra um pouquinho até ele aguentar um jogo inteiro, demora um tempo. Tem a ver com isso também da música, né? Você perde um tempo e aí você perde mobilidade muscular, né? Porque música, pra você tocar, você também perde músculo, né? Você precisa dos músculos, e aí você perde essa mobilidade e você precisa de um tempo para recuperar esse tempo, essa mobilidade, e muitas vezes eu acho que é impossível você recuperar totalmente. É uma opinião meio polêmica. Acho que, por exemplo, se você é um grande virtuoso no seu instrumento, você toca demais, você quebrou a mão. Putz, 6 meses sem poder tocar no seu instrumento. Acho que você nunca mais vai voltar no mesmo nível que você estava antes. Você vai voltar sempre um pouco abaixo. Porque acho que o músculo, ele, sei lá, atrofia, o movimento não atrofia totalmente, mas o movimento não volta 100% igual. Tem uma questão dessa com Pixinguinha na flauta, né? Que é bem interessante. O Pixinguinha era um virtuose na flauta. Isso está no livro do Sérgio Cabral. A gente não sabe o quanto de romance tem nisso, né? Mas o interessante é a história. O Pixinguinha, dizem que o Pixinguinha parou de tocar flauta quando ele viu o Joaquim Calado tocando. Porque até ele viu o Joaquim Calado, ele era o suprassumo da flauta transversal no Rio de Janeiro. Então ninguém tocava tanto quanto ele e tal, era virtuoso e tal. Só que com o tempo, o Pixinguinha bebia muito e tal, ele foi perdendo, porque flauta exige corpo, exige pulmão,
gente tá falando de pessoas que não estavam nem aí, fumavam mesmo, não estavam nem aí, era um vício social, né? Era um hábito social fumar e tal. E aí, conforme ele foi perdendo essa jovialidade no toque dele da flauta, e o Joaquim Calado veio cantando que é uma beleza com a flauta, ele foi largando e indo para o saxofone, que não é um instrumento mais fácil que a flauta, mas que exigia menos esforço respiratório do Pixinguinha. Essa história está no livro dele. Então, ele foi largando a flauta e indo para o saxofone. Largando, até que ele só ficou no saxofone. Então, tem essa coisa da memória muscular, que é uma memória lenta. Era nesse ponto que o Daniel falou que eu queria chegar. A memória muscular ela é lenta. E a memória muscular do jovem, ela é uma memória muscular, ele é um músculo mais novo que aguenta mais coisas, dependendo do instrumento que você toque. O piano é só dedo, talvez a gente não sinta tanto conforme o tempo passa. Mas instrumento de sopro exige. Instrumento de sopro exige um corpo também, saudável. Canto, então, pô, exige. Então, assim, são coisas que a gente precisa pesar na hora, né? A gente, tipo assim, se eu resolver estudar canto com 60 anos, sendo um professor de escola pública a vida inteira, fumando a vida inteira, não tem como eu ter a performance de uma Mariah Carey, galera. Não tem, sabe? É igual eu querer jogar igual o Neymar com 90 anos. Não vai. A extensão de ter essa maior, né? Vai ter. Questão de ter essa maior só. Então, assim, tem um detalhe também, obviamente, que assim, a gente fala da pessoa que perde ali alguma coisa e pode não recuperar, mas ao mesmo tempo, né, o estudo, a experiência, ela também traz alguns atalhos. Aí a analogia também com o jogador de futebol, né? Acho que com o tempo, quando o jogador tem muita qualidade, aquilo, a bola rola mais do que ele corre, na verdade, né? E às vezes o jogador parece que fica mais velho e consegue manter um nível muito alto ali, né? Consegue compensar com um posicionamento melhor. Eu diria que é a mesma coisa para um instrumento. Às vezes o instrumentista ele vai ficando mais velho, mas você vê que o guitarrista, você olha e fala, caramba, você pega um vídeo e repara que a mão dele, o dedo se separa menos agora em relação às casas, tá uma coisa mais compacta, ele tá fazendo menos esforço, a palhetada dele tá abrindo menos, ele começa a empregar menos esforço para conseguir aquele resultado que ele fazia antes, né? Mas naquela época ele já tinha aquele resultado e às vezes não focava nessas questões menores, né? Então, existem algumas coisas também que vão sendo compensadas quando é um músico, obviamente, que se dedica muito àquela prática, né? Aquela prática virtuosística e tudo mais, né? Sim. Exatamente. Quem? Fala aí alguma coisa aí. Tá me ouvindo agora? Sim, bem baixinho, mas dá para ouvir. Não, eu só ia dar o exemplo de uma questão que tem, se eu não me engano, acho que foi o próprio Malmsteen, que é conhecido por ser virtuoso, e ele, acho que na década de 80, sofreu um acidente e, pelo menos, eu não percebi uma diminuição na virtuosidade dele. Assim como aqui no Brasil a gente também tem um guitarrista que está na boca de muita gente agora aí, que é extremamente virtuoso, que é o Roberto Barros, que na história dele parece que ele tem um acidente que, se eu não me engano, um dos dedos da mão direita dele, ele não mexe direito devido a um acidente. E ainda assim, eu acho que poucas pessoas no mundo conseguem fazer tecnicamente o que ele faz, sem juízo de valor se é bom ou ruim. Depende muito do que você se propõe. É claro que assim, se você, eu toco sem juízo de valor, mas por exemplo, se eu toco Legião Urbana e eu fico 6 meses sem tocar, eu acho que eu não vou ter grandes problemas para voltar a tocar Legião Urbana. Agora, se eu toco Ing Malmsteen, eu fico 6 meses sem tocar, de fato vai ser muito mais difícil eu conseguir tocar de novo esse repertório. É claro que isso também está diretamente relacionado. Mas uma coisa que eu acho... Só um detalhe, sem juízo de valor, nas 2 vezes que são empregadas, é sem juízo de valor mesmo, tá, gente? Porque senão fica aquela coisa, não repara não, mas tu chega e vai mó bagunça, né? Sem juízo de valor, mas já tendo, não tem, tá, Ou gente? então aquela coisa, sem querer ofender, quando você fala isso, já tá ofendendo. Depois vai ofender, né? Eu já tô ofendido já. Você falou sem querer ofender, eu tô ofendido. Mas é uma bosta. Não é questão de ser ruim. Tem repertórios que não trazem o mesmo desafio técnico. Sim, não é valor. Não, o parênteses que eu quis fazer o parênteses que eu quis fazer aqui é só pra fortalecer a ideia que é sem juízo de valor mesmo, tá, gente? É sem preconceito total mesmo. A gente não falou brincando, mas é tipo isso que o Daniel falou. Sem querer ofender, mas parece que tudo que vem depois já vai ofender. Não era a ideia, só que nem vou pra esse lado. É aquela história do... Só porque alguma coisa é simples não significa que ela seja simplória, né? Simples não é E nem ruim, né? Muito menos ruim. Exatamente. Não, isso você tem que querer enveredar para esse caminho, essa discussão no podcast, mas de fato, assim, nem tudo que é complexo é bonito.
Porque a beleza não necessariamente está relacionada à complexidade, seja harmônica, seja rítmica, seja melódica, seja técnica, instrumental, enfim, que a gente tem várias formas de julgar e todas elas são subjetivas. Todas elas dependem de mim, que estou dando o juízo de valor. É uma coisa que eu acho ruim quando as pessoas vão falar, tal música é melhor que tal música. Mas não existe nada que seja totalmente o contrário é subjetivo, gente. Esqueci. Objetivo. Objetivo, isso. Esqueci. Não existe nada que seja objetivamente falando que possa dizer essa música é melhor do que aquela, a não ser critérios que eu estabeleço. Eu estabeleci esses critérios, você estabelece outros, ele estabelece outros. Não tem nada objetivo nessa discussão, mas as pessoas acham que é matemático. Não, tal música é com 100% certeza melhor do que a outra. A gente melhor em quê, né? A gente vai poder abordar melhor isso depois em outros episódios, né? Já tem algumas programações aí pela frente, né, para falar sobre essas questões. Mas só para complementar o que o Daniel falou, é importante para o nosso ouvinte, e é o tipo de coisa que eu sempre falo para o aluno, né, que às vezes o aluno vai criticar, tipo, um funk. Eu vou dar um exemplo ali, a Anitta, o Kim e o Rafael, para quem ainda não escutou, né, eles falaram sobre a Anitta lá no Instagram, né? Então, sobre uma polêmica envolvendo a Anitta, ó, quem não sabe ainda, vai lá e descobre também. Não vou ficar falando muito a respeito. Mas as pessoas às vezes vão falar mal, falam assim, mas por que a letra não presta, é horrível? Aí a gente já começa a entrar em umas questões, né, que você fala assim, poxa, primeiro, historicamente, falavam isso do samba, né? O samba tinha essa mesma... Assim como já tiveram vários machis, né, vários outros gêneros que já tiveram certo estigma em relação a isso. E primeiro, em segundo lugar, né, as pessoas utilizam outras questões assim para julgar, falam assim, não, porque a harmonia não é uma harmonia muito rica. Aí, tem que tomar cuidado, porque o mesmo argumento que às vezes você usa para criticar uma música que você não gosta, a gente também pode usar para criticar a música que você gosta, né? Que às vezes o cara fala assim, não, a Anitta é ruim, sei lá, bom é... Aí ele vai falar de um grupo que ele gosta, sei lá, bom é... Maroon falar... 5. Bom Maroon 5. Ou até colocar uma coisa... em termos de música brasileira mais sofisticada, né? Bom é Djavan, mas aí de repente a gente pode pegar uma pessoa assim de música de concerto, né? Super sofisticada e falar, não, Djavan é um lixo, bom é aquele cara ali, ó, que a harmonia é bem mais sofisticada. E aí vira uma coisa centrada apenas em um parâmetro teórico da música europeia ocidental, como se isso gerasse de alguma forma valor, né? E aí é aquilo, o mesmo parâmetro que alguém usa para criticar uma música que não gosta, a gente consegue levar para outro lado. Mas a gente tem muito a falar sobre isso, né? Voltando sobre esse assunto de você, que assim, quando você fica muito tempo sem tocar, sem estudar, assim, a gente tá levando muito o lado do tocar, mas eu queria trazer um pouquinho pro lado do estudar também, né, que eu falei que parece que eu tive amnésia, vou até procurar um médico, que o Alexandre, esqueci por um contrário desse objetivo, a gente vai esquecendo, a idade vai chegando, a gente vai esquecendo as coisas, mas... HD que tá cheio, rapaz. Tem muita informação aí. Fazer um backup e formatar o sistema, né, não. Mas o que acontece? Trazendo pro lado teórico, estou vendo aqui atrás de mim, para quem está vendo no YouTube, eu tenho vários livros. Aí você pergunta, você já leu todos eles? É óbvio que não, né? Teria que ter 200 anos e não fazer mais nada na minha vida. Só li o do Homem-Aranha que tá ali, né? Esse aqui a gente leu. Não, mentira. Mas assim, eu li muitas coisas de muitos livros, de muitos desses aqui. Tipo, eu preciso ler um capítulo de um livro, capítulo daquele. Só que se eu for fazer uma aula agora sobre qualquer assunto que eu já tenha lido, eu vou precisar ler de novo. Não só para ficar mais fresco na memória as questões, os detalhes, mas também porque eu mudei, né? Eu tô mais velho, eu li outras coisas, eu aprendi outras coisas. Então, a leitura que eu fiz há 5 anos atrás vai ser completamente diferente da leitura que eu vou fazer hoje. Porque hoje eu tenho outra bagagem cultural, outra coisa. Então, o ficar sem estudar, e aí eu tô só levando para um outro caminho, não necessariamente é uma coisa ruim. Porque quando você fica muito tempo, você ficou muito tempo sem estudar harmonia, já que o assunto principal, um dos assuntos principais do podcast é harmonia. Fiquei muito tempo sem estudar harmonia, sem pensar em harmonia. Aí quando você volta, você não lembra nem o que é campo harmônico. Isso pode ser uma coisa até boa. Por quê? Porque você pode ler sobre campo harmônico agora, com uma outra vivência, e entender muito melhor do que você entendeu quando você estava estudando. Ou você ter outros questionamentos que você não tinha na época, que você não tinha experiência necessária para fazer esse questionamento. Então, acho que a distância dos objetos também ajudam a gente a esse retorno, a gente trazer uma nova visão sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? Querem acrescentar alguma coisa? Bom, eu acho legal a gente, esse revisitar. Eu adoro revisitar. Isso daí que o Daniel falou, de olhar os cadernos e tal, é gostoso. Reler a minha dissertação é legal.
né? Tem gente que não quer nem ver de novo, passou por uma experiência tão traumática que nem lembra como é que era na época. Fala assim, não quero nem ver mais minha dissertação. Eu gosto de pegar e falar assim, cara, aqui eu mandei bem, putz, aqui eu mandei mal, não tinha nem aquela informação. Eu lembro que eu peguei essa informação depois, isso daqui tá bem desatualizado. Mas é poder revisitar alguns conceitos que você criou e alguns conceitos que você acha que estão sólidos, mas não estão tanto assim. Revisitar os alicerces é bom. Eu ia falar outra coisa, mas eu já não lembrei. Era Isso que o mentira. Daniel tá falando. Oi? Era mentira, Não. então. Isso que o Daniel, não. Isso que o Daniel falou, ele é bem importante, né? Você. E também Tudo que eu falo é tem importante, gente que cara. acha Você não que o percebeu conhecimento. isso? Tem gente que acha que o conhecimento é fixo. Fixar o conhecimento é muito ruim. Porque a gente fixa o conhecimento, a ideia, quando a gente para fixar uma ideia e ela é única ali, significa que ela é preconceituosa e unilateral. Quando a gente fixa, né? Especialmente em música é difícil. Por exemplo, eu já mudei minha opinião diversas vezes sobre diversos músicos. Como, por exemplo, a Anitta, mudei a opinião dela quando ela ficou em primeiro lugar no podcast. Eu falei, cara, essa menina realmente tem visão de mercado. Michel Teló, quando eu vi ele tocando sanfona pela primeira vez, eu falei, caraca, esse cara sabe tocar sanfona mesmo. Entendeu? Tô falando que ele tem que tocar pra caramba, ser um sivuca, não. Tô falando que ele tem que conhecer os gêneros de música rural que ele tem. E ele conhece, sim, ele fez várias levadas diferentes ali. Não tô falando de técnica de sanfona, tocando bandoneon, tango, nada disso não, tá? Tô falando que ele conhece, ele sabe o que ele tá fazendo ali, do métier dele, e é aquilo ali que faz ele ser bom naquilo. Então, mudei bastante minha opinião com ele sobre isso. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, né? Mestre, o que você acha do fulano de tal? Que eu nem ouvi a música dele ainda. Eu falo, gente, não faço nenhuma ideia, sabe? Não faço ideia do que seria ele. Então, eu acho que assim, quando a gente fixa as ideias, a gente acha que a gente sabe de fato aquilo, é o momento em que a gente tem que parar e revisitar aquilo com um olhar distanciado e falar, será que é isso mesmo? Minha mudança, eu mudei muito em relação ao Prince, em relação ao pop americano, em relação ao soul. Eu tô ouvindo tudo de novo. A minha escuta daquilo ali hoje em dia é outra escuta, é outra maneira de ouvir, né? E eu tô curtindo pra caramba. Depois da pandemia, isso. Por quê? Porque na pandemia eu tive que lidar muito mais com gravação, tive que lidar muito mais com mixagem. Aí eu queria ver como é que aqueles caras trabalhavam com timbres sintéticos, né? Dos Beatles até os roqueiros dos anos 80, aquela galera do pop anos 80, tudo sampleado, sacou? E aí eu falava, cara, timbre maneiro. Pô, pra chegar nesse timbre, porque aí já é outra escuta, já é o ouvido do produtor musical, já é o ouvido do produtor fonográfico ali, já não é mais o maestro que espera um som acústico, um som de um instrumento que não é sintético e tal. Já é um produtor fonográfico que já entende um pouco de síntese sonora, ou seja, já são outras escutas. Não sei se o Kim consegue me complementar em relação a isso, né? O ouvido do técnico de som, do engenheiro de som, do produtor fonográfico, do cara que cria sons de síntese, do DJ, é diferente do músico que só trabalha com instrumentos acústicos. Fala aí, Kim, passando a bola pra você aí. Exatamente. Tá me ouvindo direito? Mais ou menos. Melhorou. Vou engolir o microfone aqui. A análise é outra, né? Porque você, enquanto músico, a gente se preocupa com a questão do que o instrumento está fazendo, a harmonia, a melodia, essa questão toda, como é a construção do arranjo, enquanto que quando a gente está ouvindo com o ouvido do produtor, é mais aquela coisa a mixagem em si, você começa a perceber como foram colocados os planos naquele fonograma, né? Quem que está na frente, quem que está no meio, quem que está atrás, como você trabalhou com o espaço, porque tem uma questão, né? A gente fala as 3 dimensões de uma gravação, né? Que você tem o panorama, que é de um lado para o outro, você tem a altura, que vai te dar o quão perto, né? O volume, no caso, assim falando, que é o quão perto ou longe você está do instrumento, e você tem a questão da reverberação, que te dá em que ambiente você se encontra aquilo ali, né? Se encontra aquela gravação, qual ambiente você quer que ela soe. Então, assim, são outros parâmetros que a gente usa para... É tão analítico quanto um dia desses a gente estava conversando sobre isso, né? Que a gente não consegue praticamente mais ter uma audição relaxada de nenhuma música. Então,
é mais um tópico, mais um ponto de vista para a gente ficar analisando a música, e muitas vezes a gente acaba nem curtindo a música porque a gente está analisando um monte de coisa ali, já o cérebro não para de funcionar. Sim, sim. É legal essa ideia da gente não ouvir música. Eu falei, a gente conversou, né? Recentemente o professor Alexandre se casou, entrou para o time dos casados, era o último que estava faltando. A gente estava quase tirando ele da Cluster Academy, porque a gente não, só quer pessoas responsáveis que são casadas, né? Mas aí no Ou último seja, minuto... todo solteiro é irresponsável, né? Aos ouvintes, né? Todo solteiro é responsável. Não, tô brincando, é brincadeira. Praticamente. A gente fez uma reunião da Cluster Academy no casamento dele, né? Podemos nos encontrar e conversar sobre algumas coisas. E um dos assuntos foi esse que o Kim falou, sobre escutar música de forma passiva. Que a gente comentou que é muito difícil escutar música de forma passiva. Tipo assim, bota a música de fundo enquanto eu estudo. Não consigo, porque eu vou ficar prestando atenção na música, eu vou ficar prestando atenção na harmonia, no time, na forma, no que está acontecendo, e nos intervalos, e na sonoridade. E quando eu vejo, eu parei de fazer o que eu estava fazendo para ficar prestando atenção na música. Então, isso é interessante pensando nisso, né? Porque, por exemplo, o ato de ouvir música. Eu confesso que tem bastante tempo que eu não faço assim, vou parar para ouvir música. Por quê? Porque eu não consigo ouvir música e fazer outra coisa. Como eu acabei de falar. Então, tipo, vou aqui, sei lá, vou arrumar a casa, vou botar música. Vou preparar uma aula, uns slides aqui, vou botar música. Não consigo. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês e vou botar uma música. Não dá. Então eu não paro, tipo, vou ouvir música agora, não para muito tempo. Quando que eu ouço música no meu dia a dia? Quando eu tô dando aula. Eu falo, vamos ouvir esse exemplo. Aí eu ouço o exemplo, eu paro na aula, no meio da aula, para ouvir o exemplo junto com a turma. É claro que eu tive todo um trabalho antes para poder escolher o exemplo e parar, mas eu não tenho muito costume de ouvir música, né? Justamente porque eu não consigo ouvir música de forma passiva. Mas é interessante a gente pensar essa coisa do Rafael da escuta, de você, vou buscar outro time, vou buscar como é que o cara gravou, como é que o cara fez isso e tal. E relacionar com o fato da gente estar um tempo sem fazer isso, um tempo sem a revisitação, né? Você revisitar alguma coisa, seja uma escuta, seja uma teoria, seja um instrumento. Eu estudei na faculdade piano por 2 anos. Eu tive que fazer aula de piano, porque eu fiz composição, então na composição a gente é obrigado a fazer piano, né? E eu estudei por 2 anos e eu toquei, a última música que eu toquei, assim, foi a mais difícil que eu toquei, pro meu nível, que eu não sou pianista, foi a invenção número 1 em Dó maior de Bach, né, que é 2 vozes. E aí eu, toquei aquilo ali na prova, decorei e tal, tava tocando muito bem. Aí, recentemente, né, dando aula de contraponto, eu falei, vou mostrar para os alunos aqui, aí tem a invenção número 1 de Bach. Cara, não lembro, meu dedo simplesmente não respondia mais aos movimentos. Sabe, você canta assim, eu cantarolo, mas meu dedo simplesmente não conseguia. Aí eu falei, cara, como é que pode? Eu tocava essa música perfeitamente, eu não consigo tocar praticamente nenhum compasso dela mais. E aí eu fui, porque eu tava dando aula de contraponto, eu falei, não, vou voltar a estudar, vou praticar e tal. Eu voltei a estudar, ainda tem um trecho ali no final ali que eu ainda tô me enrolando muito, que é quando ele inverte o tema para a mão esquerda, ainda tô me embolando ali. Mas é incrível como a gente realmente vai perdendo a técnica, perdendo o costume, vai perdendo a prática, né? E olha que eu não fiquei sem tocar piano, assim, não como pianista, mas quando eu tô dando aula de harmonia, de contraponto, de qualquer coisa, composição, sempre dou um exemplo no piano, né? Eu sempre tô aqui com o piano, eu toco e mostro os exemplos e tal. A aula de composição é legal, porque eu sempre imagina que você fez uma coisa assim, aí eu vou e toco improvisando a música que eu falei para eles fazer. E aí óbvio, como eu não sou pianista, meu improviso é sempre uma porcaria, porque eu não consigo pensar e executar ao mesmo tempo que eu tô pensando, né? Mas eu lembro, inclusive, só um paralelo, que a gente brincava muito nas aulas de composição da FRJ. Eu fui aluno do professor Marco Vinícius. E aí o Marco Vinícius, ele sempre é o piano improvisado. Não, porque, por exemplo, você imagina uma melodia que vai descendo e vem um acorde. Aí ele fazia, cara, era lindo os exemplos que ele dava. Falava, não é possível que ele está improvisando. Isso é uma música que ele está tocando, não é possível, ele já compôs, ele está enganando a gente. Eu imagino ele ouvindo esse podcast e te ouvindo imitá-lo, né? Não, mas ele falava assim, Ele cara... é muito tranquilo, não dá nada, não. Era incrível, não, era incrível o que ele tocava de improviso.
Isso tem muito a ver com a prática, né? Porque provavelmente ele improvisa muito para compor, ou toca, tá acostumado a tocar, dá aula há muito tempo, então toda hora. Eu acho que dependendo, né? Eu dando aula de composição por mais anos aqui, improvisando, imagina isso aqui, aí eu improviso, aos poucos eu vou melhorando. Eu acredito que, sei lá, daqui a 10 anos eu vou estar improvisando, talvez tipo o Marcos Vinícius. Talvez não, porque ele é pianista e eu não, né? Mas, enfim, é só mostrando essa questão da prática mesmo, como a gente vai se distanciando, mas ao mesmo tempo tem um resquício ali, porque hoje, por exemplo, na época que eu estudei a invenção, isso foi em 2000 e... acho que foi 2009. Nossa, eu sinto velho quando eu penso isso. Foi 2009, quando eu toquei Invenção em Dó Maior, do bar. Cara, 2009, eu tava no quarto período da graduação. Aí hoje, pô, terminei mestrado, terminei a graduação, mestrado, doutorado, tô terminando meu pós-doutorado na FRJ, e aí você fala assim, pô, a mente que eu tenho hoje para contraponto, para aquela invenção, é muito diferente da mente do Daniel lá, de sei lá quantos anos atrás, não sei se fez essa conta, 13 anos atrás. Daniel de 13 anos atrás é muito diferente do Daniel de hoje. Então, e qual é a parte legal? Se hoje eu vou estudar a invenção, eu já estudo com uma outra visão, já estudo procurando outras coisas. Na hora de tocar, eu vou, acho que eu vou enfatizar essa melodia aqui, porque essa melodia ela tá dentro dessa imitação, e essa imitação tem esse papel e tal. Então, eu vou fazer uma interpretação diferente, uma interpretação melhor. É claro que tem a desvantagem, aí eu vou puxar o assunto de novo para vocês, porque assim, a minha mente pode estar muito 13 anos para uma mente, ainda que a minha memória esteja prejudicada, como vocês viram ao longo desse episódio do podcast, mas 13 anos a sua mente, você vai melhorando muito mais coisas, assim. Eu sei que quando eu escuto assim um acorde, um aluno tocando alguma coisa, vem milhões de teorias, milhões de coisas na sua cabeça, processa muita coisa, você estudou muito mais, mas ao mesmo tempo o meu corpo não responde. Então é aquela coisa assim, tipo, meu corpo, que eu digo meu dedo, né, minha mão para tocar piano. Então, tipo, por mais que eu falo, cara, acho que eu vou enfatizar essa melodia aqui, minha mão não enfatiza a melodia. Eu não consigo enfatizar a melodia no meio ali, né? Eu lembro também que eu toquei, quando eu tocava piano, eu toquei um prelúdio do Chopin, que era um prelúdio mais fácil. O Rafael talvez sabe o nome, que é o que é o pá, tá, 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 Tu tocou o que? Todo mundo toca. Quem É dó Tom menor, dó Jobim. sustenido menor. Dó menor, é. Dó sustenido menor, né? Qual Eu que é não o sei o nome? número dele de qual, não, mas posso pesquisar aqui. Mas é um prelúdio que são só acordes, assim. É o prelúdio que lembra Tom Jobim. Sim, é uma melodia na ponta. O Angra usou essa música pra fazer uma versão de uma banda. Isso. É isso. E aí tem no meio, ele tem uns ornamentos malucos que é ali que é o. Que é onde é o difícil dele. O restante é super tranquilo. Mas aí esse prelúdio, eu lembro que quando eu fazia aula de piano, meu professor, olha, nessa segunda parte aqui que vai repetir, não enfatiza a melodia que tá no agudo, não, enfatiza essa voz do meio aqui. E eu falava, cara, como? Eu não faço ideia de como usar minha mão e pressionar um acorde, sendo que cada dedo tem uma força diferente. Para mim é toda a mesma força, é a mesma mão, então faltava a técnica, né? Então, por mais que eu conseguia entender a lógica por trás daquilo, a minha mão não conseguia executar. E aí que vem a prática. Por isso que ficar sem tocar, a grande desvantagem é essa, você perde a conexão entre mente e corpo. Sua mente está lá processando, o seu corpo não responde. O jogador de futebol, novamente, analogia, não consegue, né? Alguém que é o prelúdio Opus 29, número 1. Não, eu só ia comentar que tudo isso que a gente está falando, né? Imagino que quem tá aqui nos ouvindo já se sentiu assim em algum momento dessa forma, assim, foi estudar algum conteúdo teórico e caramba, poxa, não lembro disso. Ou mesmo a prática, foi tocar música, caramba, não consigo mais tocar essa música que eu tocava antes, estou muito tempo sem tocar. Então, é importante dizer pra galera que, assim, primeiro, acontece com todo mundo, não é o fim do mundo, né? E segundo, o tempo que você está sem tocar, é importante a gente pensar em estratégias para fazer essa recuperação, né? Pra gente recuperar, porque, primeiro, tudo depende de um objetivo. Acho que dificilmente a pessoa, sei lá, ela vai fazer uma grande apresentação, um concertista falou, pô, vou fazer esse concerto agora, mas estou há 3 anos sem tocar. Acho que isso não vai acontecer, né? Eu tô 3 anos sem tocar. Nunca mais, né? E conseguir uma grande apresentação, né? Não é o caso. Geralmente as pessoas têm esses desvios de uma forma... que cantor de coro faz isso, tá? Olha, o cara não vai nenhum ensaio e chega na hora da apresentação, maestro, tô aqui para me apresentar. Já passei diversas vezes. Eu falo, tu vai se apresentar aonde, meu filho? Tu não vem um ensaio e quer pisar no palco.
Tem cantor do Quiet Home que quer aparecer no vídeo sem gravar. Eu falo, fazer como? Não gravou nada, bicho. Não tem como eu colocar se você não gravou, né? É só dublar, cara. É só dublar. Tá te faltando Não, criatividade. não gravou nem o vídeo dublado, antes fosse, né? Porque aí pelo menos eu teria um material pra botar. Botar foto, né? Botar só foto dele parado. Fazendo assim. Acontece, né? Porque o que eu quero dizer pra vocês é que algumas coisas que a gente fala aqui que é óbvia, né? Pra quem não sabe nada de música, não parece, né? Teve uma coisa, desculpa te interromper, Alexandre, porque isso me veio esse roupante aqui, que teve uma que foi bem interessante, o vídeo já gravado, todo mundo já colocado, já lançado no YouTube, e veio uma pessoa me perguntar se dava pra botar ela dentro do vídeo depois. Eu falei, pô, meu vídeo já lançou, né? Na verdade, é um congelamento da coisa, né? A gravação congelou, não tem como eu botar. Imagina, gravou, sei lá, um coro gravou na década de 70 junto com a SB, uma coisa. Não tem como eu enfiar minha voz ali depois, né? Tem que regravar. Até dá, vai ficar bizarro, né? Vai ficar minha voz ali no meio, tem técnica, mas não é a prática comum, né? Dá pra botar também ela em cima das coisas ali. É isso mas que eu ia não foi falar. a ideia. Mas você tem que ter técnica. É como se eu pegasse um quadro normal, né, sei lá, da Mona Lisa, quero me colocar atrás da Mona Lisa, vou colar minha foto ali, vou tentar fazer uma montagem. Ninguém vai entender nada com o Rafael atrás da Mona Lisa lá. Como que a gente faz isso, né? Eu tava lá na hora, né? Quando pô. o vídeo pintou, eu tava lá. Aí termina aí, Alexandre, desculpa aí essa... Nada. Essa questão de uma estratégia, bom que a pessoa que passa por isso, ela tenha objetivos em mente, né? Então, assim, se ela tá voltando a tocar aquilo apenas por um hobby, ela não tem uma urgência, não é o fim do mundo, né? É voltar a praticar, ver os momentos que ela pode voltar a praticar aquilo, né? E estabelecer ali uma rotina de estudos para voltar a ter esse domínio, né? A parte teórica, eu diria que é a mesma coisa. A gente ganha um atalho, né, dentro desse processo para relembrar determinados conteúdos, que é, como o Daniel falou, assim, um fichamento, né? A partir do momento que você faz anotações, você faz fichamentos, eu acho que isso facilita muito a tua compreensão. Você vai lendo, você pode até não entender muito bem o que você fichou, mas quando você vai lá no capítulo e começa a ler, você fala, caraca, lembrei, né? E aí você vai acessando isso de uma forma muito mais imediata. Então, fazer anotações, eu acho que é uma dica bacana para quem está começando estudos e tem medo de passar por esse problema, fala, poxa, eu vou começar a estudar agora, mas, cara, não vou conseguir manter um fluxo contínuo durante, sei lá, 1 ano, 2 anos. Então, gente, anota, sabe? Faz umas anotações de vocês, coisas que vocês mesmos vão reconhecer, que é importante, né? Fala, Rafael. Você... Desse que aconteceu com a partitura minha, que eu tocava uma fuga de bar, e aí certo dia era uma partitura, e eu anotava tudo na partitura, né? Dedilhado. Aquele estudo focado é completamente diferente, né? Sim. E aí eu tava estudando aquela fuga, e na época eu não tava fazendo aula com ninguém. Falei assim, vou tentar fazer sozinho, sem professor, né? E estudando sozinho e tal, até que um dia o meu piano ficava mais ou menos como tá esse teclado aqui, com a janela do lado. Eu esqueci a janela aberta e choveu na minha partitura, mas foram aqueles pinguinhos que só borraram certas notas e certas anotações de minha, mas não era nada que atrapalhasse, mas borrava, porque eu usava uma impressora de tinta e a tinta meio que escorria, né? Então, em certos locais não dava para identificar a nota, mas eu já estava tão habituado a acompanhar aquela partitura, daquele jeito, com aquelas anotações, que eu não lia as notas. Eu lia as minhas anotações, eu lia aquele conjunto inteiro. E, tipo, eu falei assim, eu não vou imprimir outra partitura, vai ser pior, porque eu vou ter que fazer essas anotações todas de novo e tá saindo. Então, a importância da anotação, porque essa coisa, né, da memória fotográfica, sabe? E aquela partitura que depois que você criou o sentido musical daquilo, às vezes você mudar a imagem pode te atrapalhar. Então, anotações são importantíssimas, como o Alexandre disse. Sim, é uma forma da gente se organizar, né? Então, quem estiver ouvindo, a organização é essencial. Quem quer recuperar esse tempo perdido, né? Que é inclusive nosso tema, né? Como recuperar o tempo perdido? Eu diria que a organização acima de tudo. Né? Você tem que ter um objetivo em mente, tem que se organizar para alcançar esse objetivo. Se esse objetivo não for uma coisa profissional, é aquilo. O Daniel deu o exemplo ali de harmonia. Então, se você não tem um trabalho com uma certa urgência para você realizar, que depende desse conhecimento de harmonia, é mais fácil. Se você tem, eu diria que assim, gente, não é demérito nenhum também você contratar alguém para te ajudar. Assim, tipo, caramba, tô precisando desse conhecimento de harmonia, não lembro. Paga uma aula particular, paga algumas aulas, estuda, né? Entra num curso, faz alguma coisa que vai te ajudar a ter um atalho, né? E às vezes até mesmo para tocar. Às vezes, caramba, não tô tocando isso. Às vezes
ajuda profissional, ele pode te ajudar. Olha, a tua postura aqui não tá ajudando, isso aqui, ó, você precisa melhorar isso aqui para você conseguir chegar naquele ponto, né? Então, uma ajuda profissional sempre é muito útil. Às vezes uma dica paga, né? Uma dica, Uma dica que o exatamente. professor te dá já paga o valor que você está pagando para ele. Sim, já resolve. E já te adianta acima de qualquer coisa, às vezes pega assim, te adianta ali em meses, né? Talvez anos, que você demoraria para chegar naquele ponto. Às vezes o caminho, complementando o que o Alexandre está falando, não está exatamente na música que você está tocando. Está na diversidade de experiência que você admite ter. Então, por exemplo, puxando sardinha aqui para o meu lado, muita coisa eu não consegui ouvir tocar piano. Acordes. Eu não aprendi percepção harmônica tocando piano. Mentira. Seria uma grande mentira eu dizer que eu aprendi percepção harmônica tocando piano. Eu aprendi percepção harmônica cantando no coral. Foi onde a minha percepção harmônica apurou. E eu aprendi muito mais sobre afinação afinando instrumentos. Tocando instrumentos que eu afino. Como, por exemplo, violão, ukulele, coisas assim. Porque depois que o acorde está pronto, que você toca, você ouve um amálgama. Entendeu? Agora, quando você afina o instrumento que você vai tocar o acorde, depois você toca o acorde, aí você percebe o colorido dele. Então, tocar piano não foi suficiente para mim de percepção harmônica. Muito pelo contrário, atrapalhou muito. Porque muitas vezes eu toquei em piano desafinado, inclusive. Eu estudei em escolas que não tinham pianos afinados, até hoje. Você vai entrar na FRJ? Não, pianos não são afinados, tá? Lamento. Pode ostentar 50 Steinways. Todos são desafinados. Porque é caro afinar, não é porque eles não querem, porque eles são do mal, não. Caro. Afinador cobra caro para visitar e para afinar. Né? Conservatório, todos os pianos são desafinados. Entendeu? Então você não vai tocar no piano afinado nesses lugares. Não porque eles não querem oferecer um piano afinado, é porque não tem condição de manter esses instrumentos em condição. É caro manter, é igual ter carro velho, entendeu? Não tem um carro velho com manutenção cara. Né? É um piano acústico. Então, a minha percepção harmônica foi muito problemática nos estudos de piano. Ela só foi sendo apurada no coral. No coral, sim. Por quê? Diversidade de repertório, diversidade de timbres que eu precisava ouvir. Então, às vezes, você não percebe determinada nota de um acorde, não é porque ela precisa ser mais enfatizada ou menos enfatizada. Às vezes, a ênfase fica melhor no timbre. Então, por exemplo, você está cantando no coral, ouvir uma terça maior cantada dentro de um tenor é muito mais brilhante, dependendo da região que ele esteja, se estiver na região aguda, do que num contralto, fazendo a mesma nota. Porque o contralto, que é uma voz grave, feminina, vai estar na região escura. E o tenor vai estar na região brilhante. Então eu vou ouvir muito mais aquela terça a partir do timbre. Mesma coisa eu posso fazer com orquestra, certo? Se eu boto a terça na ponta, né, com um instrumento que é mais perfurante, como, por exemplo, o oboé, entendeu? Todas essas experiências... Oi? Trompete, com instrumentos mais penetrantes, sabe? Então, às vezes, você acha que ficar ali bitolado num repertório só no seu instrumento é suficiente. Não é, cara. Você precisa variar a sua... Às vezes, você acha... Por exemplo, tinha uma colega minha, Bianca, Daniel. Bianca tocou na Broadway. Ela falava pra mim assim, ei, como é que é estudar piano em Nova York e tocar na Broadway? Ela, não é só estudar piano. A gente fazia aula de percussão. Por que aula de percussão? Para fazer os ritmos, as polirritmias e tudo mais. Pô, excelente. Cara, é uma coisa tão óbvia, mas que a gente aqui, no egoísmo, né? No nosso egoísmo e no nosso individualismo, a gente acha que se a gente ficar focado no instrumento é suficiente. Tão óbvio. Você parar e falar assim, pô, se eu tocar num grupo de maracatu, se eu entrar para uma escola de samba, se eu entrar para um grupo de jongo, eu vou viver polirritmia de uma forma tão natural que aquilo vai se refletir na minha vida. Entendeu? Se eu começar a cantar, eu vou viver a afinação de uma forma tão natural, porque eu vou ter que ficar pensando em como afinar, fazendo aquilo, que aquilo vai se refletir na hora da minha percepção. Então, são vivências que a gente precisa, às vezes, que a gente precisa sair do nosso mundo, não para a gente se afastar dele, se despedir dele, mas é a gente olhar outros mundos que aguçam essas habilidades para depois voltar para o nosso mundo e trazer aquela experiência. Então, música, acima de tudo, é experiência. Se você quer ter uma performance, eu acho que isso vai desde composição para criação até a performance. Você precisa ter o que um amigo meu sempre falava, horas de voo. Ou seja,
Piloto de avião, quando ele se forma, quando ele termina, sei lá qual é a escola de avião que tem, quando ele tira lá a sua carteira de avião lá, sei lá qual é, ele não Carteira vai de ser piloto. piloto de... carteira de piloto, carteira de avião. Ele não vai ser piloto direto. Numa empresa grande, como por exemplo, sei lá, Azul, sei lá quais são as empresas que tem, eu não viajo tanto tempo. Ele vai, a empresa vai olhar quantas horas de voo ele tem. 0. Meu amigo, você vai ser o cocô-piloto. Cocô mesmo, entendeu? Vai ser o copiloto do copiloto. Cocô-piloto. Entendeu? Por quê? E você vai ganhar algumas horas de voo com esses caras. Depois que você chegar a um X número de horas de voo, que é simplesmente voar, é simplesmente fazer. Aí sim você vai começar a pensar em pilotar. E você vai ser copiloto de alguém. E vai começar até você ser o piloto, o comandante ali do avião. Tu precisa só de experiência. E música é isso, não é tão organizado, né? Mas música é isso. Se você não tem experiência, dificilmente, se você não se dá a oportunidade de ter experiência, nos diversos campos possíveis, você vai ter a deficiência daquele campo. O que eu tinha no piano, em relação à percepção harmônica, em relação à afinação, é a deficiência do próprio instrumento, porque ele já está afinado, ou alguém afina para mim, então ele não estimula essas habilidades. Então eu tenho que ir para outros lugares que estimulem essas habilidades, para que isso se reflita aqui. A mesma coisa é na variedade de repertório, ou seja, o que faz eu conseguir ter uma boa leitura à primeira vista? O que me faz ter uma boa leitura à primeira vista é uma gama de possibilidades que eu já vivi em determinados repertórios e que se replicam de alguma maneira em outros repertórios. Então, tipo, um conselho que eu daria pro Daniel é fazer... E além da invenção, pega outra, esquece aquela invenção 1 e pega 2 a 3, e aí depois volta para um que você vai ver que é outro Daniel. Né? Porque você teve a oportunidade de revisitar outros repertórios. Eu acredito que o Daniel já fez isso. É um conselho pro Daniel, mas que... Sim. Mas não, que, na verdade, seria qualquer um que está ali querendo só pegar um repertório. Existem muitos outros parecidos que, na verdade, eles só vão potencializar aquele primeiro. Às vezes vale a pena você abandonar ele um tempinho, viver outras coisas e depois voltar a ele, porque aí você volta a outra pessoa, como o Daniel bem disse. Né? Eu gostei muito desse exemplo que você deu do avião, porque, tipo, são horas de voo são importantes. Mas, por exemplo, se o meu último voo foi. Eu fiquei em coma, digamos. Eu bati um acidente não aéreo, espero que não. Se for aéreo, nunca mais contratam você, mas. Você teve um acidente e ficou em coma por 5 anos. Cara, eu tenho 50 milhões de horas de voo, mas você ficou 5 anos sem pilotar, não vão te. É a mesma ideia, você vai ter que recomeçar. E mesmo assim, quando você recomeçar, não vão te dar um voo Rio de Janeiro, Japão, um voo de 24 horas. Vão fazer você ir para o Rio de Janeiro, São Paulo. Galeão. 40 minutos. Galeão e Guarulhos, pista grande. 40 minutos. Entendeu? Então, isso que você falou, acho que esse conselho que você falou, acho que se aplicaria nisso, né? Talvez, mais do que você procurar outros repertórios, seria você procurar repertórios mais simples que te deem a sensação de vitória. Eu tô pensando nisso, seria assim, por exemplo, cara, eu não consigo tocar invenção. Beleza, tá muito difícil, meus dedos não estão respondendo. Então deixa eu tocar esse Algo para a Juventude do Schumann, que são só acordezinhos ou duas vozes, uma para cada mão, e bem a mão direita fica fazendo tum tá, tum, a mão esquerda faz tum tá, tum, e a mão direita faz uma melodia simples, porque quando eu terminar de tocar, eu vou aumentar minha confiança, meu nível de confiança, tipo, pô, consegui tocar. Isso, dando um papo de coach, isso vai ajudar você a encarar um desafio um pouquinho maior de uma forma diferente, porque você já tem uma música que você conseguiu tocar antes. Então, acho que. Mas isso é pedagogia, né? Nem coach. Sim, mas tem a ver com que a gente até falamos no nosso curso, né, nos nossos cursos, na comunidade Cluster. No método Fluxo, na comunidade Cluster, a gente fala isso, que tem a ver com Vygotsky, né? Que assim, a gente tem que equilibrar os nossos estudos com coisas que são ridiculamente fáceis de fazer, com coisas que são um desafio para fazer. Né? Porque se eu só fazer coisas que são um desafio para fazer, eu vou desestimular, vou desistir, porque, cara, tudo é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, se eu fizer só coisas que são muito fáceis de fazer, eu não evoluo e vou achar chato tocar também. Então, a gente tem que ter sempre alternando. Tá difícil tocar essa música? Então, toca uma música mais simples, depois volta para ela. Fica alternando entre uma música simples e uma música mais complexa. Que isso vai te ajudar também, acho que, a recuperar esse tempo perdido, né? Porque eu acho que a parte do tempo perdido tem a ver com é que seria o equivalente. A gente fez várias metáforas. Metáfora é uma coisa que eu adoro fazer.
Mas usando a metáfora do jogador de futebol, é o cara entrar, depois que o jogo tá ganho 3-0, aí o cara entra faltando 15 minutos, só pra ele pegar a bola ali e tal, porque, tipo assim, porque ele não vai comprometer. Ele não vai aguentar o jogo todo, ele não vai comprometer, tá lá 15 minutos, pá, aí toca a bola ali, faz uma faltinha ali, recebe uma vai ganhando confiança até que chegar o momento dele jogar o jogo inteiro. Não vão colocar ele na final do campeonato, já de cara, o cara tá sem jogar 6 meses, que vai ser um problema. Entendeu? Então, tipo, tem a ver com isso aí, né? Alexandre escreveu aqui. Aí o jogo termina 4-3. Tipo, o time virou. Acontece. Botafogo é o rei. Tudo culpa do jogador que entrou. Tudo culpa do jogador que entrou pra não comprometer, né? Perdeu os gols contra, deixou. 3 gols contra, hat-trick, né? E aí o outro, ele possibilitou o contra-ataque. Fantástico. Eu gosto do seguinte número em relação a isso que o Daniel tá falando. Você vai tocar 10 músicas. 6 ou 7 fáceis que você consegue tocar. 2 intermediárias ou 1 intermediária e 2 difíceis que te colocam acima do seu nível. Nenhum jogador joga na posição que não sabe. Chegou muito perto. Se você botar fala de novo, com essa ênfase. Nenhum jogador joga na posição que não sabe. Se eu sou técnico de futebol e boto o Neymar na zaga, o pessoal vai tacar tudo em mim. Garrafa, cerveja, tudo em mim. Eu já vi jogadores que parece que não sabem jogar em posição nenhuma, hein? Eu tenho um jogador que é o falso. Tem o falso 9, né? Tem alguns goleiros que são falso 1. Não são goleiros. É o cone, né? É um cone lá, dá no mesmo. Mas é isso, sabe? Você tem que jogar aquilo que você consegue fazer bem. Isso não quer dizer que o Neymar não treine na zaga. Isso não quer dizer que o Neymar nunca seja o bobo do bobinho. Pô, caô. Isso não quer dizer que o Neymar não tenha que voltar e fazer uma falta tática. Ele faz isso pra caramba. Entendeu? Não quer dizer que você não vai fazer. Mas aquilo provavelmente é desafiante para ele. Tudo bem que eu tô falando de um gênio, né? Pode até ser que não seja, mas para um atacante normal, isso é desafiante. Ter que voltar para marcar, para fazer uma falta, coisas assim. Entende? Pra gente também é assim. Infelizmente, por falta de base pedagógica, muita gente coloca os alunos sempre na posição de desafio. Sempre na posição de desafio, dizendo, isso é muito simples, isso é muito fácil para você. E o cara tá sempre ali no máximo. Cara, é um desestímulo total o tempo inteiro. É importante que você se sinta confortável, pelo menos na metade do tempo do que você está trabalhando. Porque aí você sabe exatamente o que você sabe. E aí você também sabe se você pega uma partitura e você olha, não, isso aqui parece um pouquinho com aquela música que eu toco bem. Então acho que eu vou tocar bem. Porque se você está sempre no seu nível de dificuldade mais alto, você nunca sabe o que você sabe fazer bem. Já reparou nisso? Você nunca vai saber. Porque você está sempre sendo desafiado. É uma coisa bem doida. Só sem desvirtuar o assunto, mas já encerrando também, tem a ver com uma coisa que quando eu falo, nas minhas aulas de composição, eu sempre falo isso. Porque a gente tem essa... A gente trabalha com a composição, a gente está trabalhando... Teoricamente, a gente compõe para que alguém ouça. Eu nunca vi ninguém que fala assim, eu quero compor para botar na gaveta, vou compor para minha mãe, só para minha mãe ver. Não, a gente quer compor para que a música seja apresentada, que a gente grave, bote no Spotify, bota umas coisas assim bem importantes. Mas estou zoando aqui no chat, eu tô vendo, tá? Mas deixa eu só completar o raciocínio aqui. O que acontece? Quando a gente vai compor, a gente tá compondo para alguém ouvir. E a gente vai lidar com as expectativas que essa pessoa vai criar. E aí, o jogo da composição, a partir desse prisma, se torna eu tenho 2 escolhas. Eu vou fazer exatamente o que a pessoa está esperando ouvir, ou eu vou frustrar essa pessoa. Que aí, pensando de uma forma bem óbvia, seria assim, eu tô fazendo, né, o Sol Lá Si. O que a gente espera ouvir depois? É uma expectativa, a gente espera ouvir o Dó. Se eu fizer o Dó, eu vou estar cumprindo a expectativa que a pessoa está ouvindo. Se eu fizer outra nota que não seja o Dó, eu vou estar frustrando. Então, assim, se eu ficar só frustrando o ouvinte, ele vai desistir da minha música. Falar, não consigo entender nada, a música é muito difícil, eu não consigo entender ela. Mas, ao mesmo tempo, se eu só ficar dizendo, o que você está esperando, se for muito óbvio, muito previsível, ele também perde o interesse. Assim como um filme que é sem pé nem cabeça, você não desanima. Mas um filme também que você, na primeira cena, falar, ele é o assassino, ele vai matar ela, aí acontece exatamente isso, também não tem muita graça. Então é a questão do equilíbrio que o Rafael falou. Tocar só música fácil não estimula ninguém a tocar.
Tocar só música difícil também não estimula ninguém a tocar. O segredo tá nessa mescla. E eu acho que quando você fica um tempo sem tocar, o segredo é esse também. Eu acho que, além da organização que o Alexandre propôs, é você conseguir escolher bem a alternância de dificuldade, níveis de dificuldade, para que você aos poucos recupere o tempo perdido. E dificuldade, inclusive, de conteúdo. Por exemplo, eu não estudo harmonia há 10 anos. Pô, não vou começar com empréstimo modal do modo lídio. Por quê? Porque, cara, se eu não lembro nem como é que é campo harmônico, como é que eu vou para uma coisa um pouco mais avançada? Não que isso seja avançado, mas, entendeu? Você tem que começar de uma forma mais simples. Tem que começar de um conteúdo mais simples. Porque senão você fala, calma aí, tá falando aqui que o segundo acorde tem função dominante. Mas como assim? Você não sabe. Você não lembra nem o que é segundo acorde, você não lembra qual é o campo harmônico, não sabe se esse acorde é maior ou menor. Então você tem que voltar, de fato, algumas casas para você poder, de fato, avançar. Né? Acho que esse seria E revisitar, né? Revisitar. Imaginando que o conhecimento é como sedimentos que vão um subindo em cima do outro, que no momento em que um se perde aqui embaixo, tudo cai. Esse Camadas de episódio aqui dá para conhecimento. colocar as pessoas colocarem esse episódio virou hashtag analogia, né? Que foi o futebol, foi a horas de voo, agora sedimentos. Alguém tem mais uma analogia para a gente fechar esse episódio aqui? Acho que não, né? Acho que tá bom. Então, como Faltou diria a acidez do Kim, né? O ácido do Kim hoje só derreteu o microfone. Faltou o comentário ácido de para sempre. fechar, então, Kim, comentário ácido. Kim está sendo censurado, acho que não vai fechar. Bom, mas então acho que é isso, gente. Foi muito legal esse papo com vocês. Voltamos ao podcast. Nos vemos daqui a 15 dias, na outra segunda, às 3 da tarde. E você que está assistindo ou ouvindo isso aqui no seu tocador de podcast favorito, não esqueça de seguir o nosso podcast Diálogos Harmônicos. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, de seguir Cluster Academy nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós temos novidades boas vindo por aí. E se você quiser acessar www.clusteracademy.com.br, você pode ver lá nossos cursos, nossos textos no blog, que estão um pouco desatualizados, mas a gente vai voltar a escrever textos agora. Pode ver os vídeos do Quiet Home. Ontem teve um vídeo lindo do Dia das Mães que o Rafael postou. No YouTube, tá aqui no YouTube também para quem quiser ver. Se você tá só ouvindo a gente, vai pro YouTube lá também para você ver a nossa cara bonita, ver o óculos Essa novo que o semana tem Rafael mais comprou. Sim, essa semana tem mais live. O Rafael vai fazer uma live quinta-feira, né, Rafael? Quer falar sobre a live? Tem live minha na quinta-feira do Quiet Home, que eu vou fazer uma live mixando o próximo vídeo do Quiet Home com a música mais fácil do mundo. Eu fiz uma live no Instagram semana passada falando quais são os elementos que tornam uma música fácil de cantar e de tocar. E na live de quinta-feira eu vou mostrar como é que o pessoal do Quiet Home gravou e fez e tal, e mixar a voz deles num ateliê pequenininho, que é a parte onde eu mexo. Também tem live com o Kim, dia 12. Dia 12 cai quando, Kim? É quinta-feira também. Quinta-feira. Quinta-feira, às 7 horas, eu vou fazer. No Instagram, a gente vai falar sobre o jargão do músico. É um papo meu com o Kim. A gente vai falar sobre a importância de saber as terminologias, né? Imagina nós 4 aqui conversando. Pro Daniel, ritmo é azul. Pro Kim, ritmo é óculos. E pro Alexandre, ritmo é fone de ouvido. Pô, a Torre de Babel, né? Como assim, pra vocês não é azul? Não é azul pra você? Mas o que inspirou essa live foi ver a quantidade de vocalista maluco aí que tem na internet com um monte de terminologia que não faz sentido nenhum, nem pra voz, nem pra música, inventando teoria. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma live sobre jargão, porque o pessoal tá perdendo a linha, criando uma tribo própria ali de vocalista com terminologia própria, que tá me incomodando. Aí eu e Kim, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, filosofar, falar bastante sobre essa coisa, porque com certeza isso acontece na guitarra também, no mundo do áudio. Eu e o Alexandre, nós vamos retornar com as lives de harmonia, ainda não temos um dia, nem um horário, nem um tema, mas em breve nós vamos voltar com as lives de harmonia, então fiquem atentos aí também. E se você está vendo, eu não sei quando você está vendo, hoje, dia 9 de maio de 2022, não sei quando você está ouvindo, talvez a gente já tenha voltado quando você estiver ouvindo, talvez a cluster tenha acabado, talvez a gente, não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio aqui, mas eu espero que você tenha gostado desse episódio, como a gente gostou de conversar. E, bom, é isso, gente. Uma boa tarde, uma boa noite, bom dia a todos. Até o próximo episódio.